Imagina só, descobrir que a sua madrasta é, literalmente, um monstro devorador de gente. Essa é a premissa de Minha Madrasta é um Terror, uma comédia de horror direto para vídeo de 1993, que mistura humor, quadrinhos e criaturas gosmentas. Prepare-se para revisitar essa pérola esquecida dos anos 90. Conheça Todd, um garoto com uma paixão por quadrinhos e uma imaginação que transporta para mundos fantásticos. Ele está a caminho das montanhas com sua família, quando uma placa peculiar chama muito a sua atenção. Nela está escrito Caça Proibida, exceto para Tropópolis. Seu pai George, interpretado pelo Alan Thicke, questiona o que são esses animais, mas quando Todd mostra sua revista, ele acaba sendo repreendido e seu pai diz que não pode ler nenhum gibi nas férias, apenas o treinamento de violino. Sua mãe Abby, interpretada pela Molly Check, intervém lembrando que são férias e todos merecem relaxar. Chegarem à casa de verão, a animação toma conta e Todd tenta convencer o pai a pescar com ele, mas George está ocupado com o trabalho, deixando o garoto ali desapontado. Ao ir sozinho para o lago, Todd ouve barulhos muito estranhos vindo da mata. Sua revista de quadrinhos confirma sua suspeita. Um monstro está à solta e ele acaba seguindo suas pegadas. Enquanto isso, George e Abe inspecionam a casa com a proprietária Denise. A Abe pergunta sobre a família de Denise, que responde que espera se casar e construir a casa. Nesse momento, Todd chega correndo, chamando o pai para ver as pegadas do monstro. George mais uma vez o repreende, dizendo que os monstros não existem, deixando Todd novamente muito triste. À noite, Todd conversa com a mãe sobre o pai estar bravo, e Abby o acabou confortando, dizendo que o George já deve ter até esquecido. Ela mostra interesse no que Todd queria contar para o pai. E Todd explica sobre as pegadas de monstro, lamentando que o pai nunca acreditaria nele. A Abby diz que os adultos não acreditam em monstros, e Todd então pergunta se ela e o avô acreditam. E a Abby responde que eles têm uma coisa que o pai não tem, que é a imaginação. O Todd pergunta se ele também perderá a imaginação ao crescer, e ela o tranquiliza, dizendo que se ele a mantiver em um local seguro, terá para o resto da vida. Antes de sair do quarto, a Abby ainda finaliza. Sua imaginação pode criar monstros e também destruí-los, só depende de você. Então, meus papinhos, nesse momento, a câmera dá um close na revista, mostrando os monstros que Todd está falando. Lá fora, Abby e George conversam sobre Todd. George não consegue entender a obsessão do filho por quadrinhos, enquanto Abby o compara à própria obsessão de George com as plantas das casas. Ele argumenta que vive no mundo real e que esse é seu trabalho. E a Abby rebate que o trabalho de Todd é ser um garoto de 12 anos. E George expressa sua sorte por ter Abby para ajudá-los a entender as coisas. Abby o chama para ir embora, mas ele se recusa, dizendo que precisava trabalhar um pouco mais. Enquanto Abby volta para casa, ela acaba sendo perseguida pelo monstro, em uma cena que faz um paralelo com o gibi, que eu achei super legal, gente. Que nem, inclusive, os contos da cripta. Aí a Abby acaba se escondendo numa caverna, onde encontra outras pessoas presas nas paredes, mas ela acaba sendo capturada. A cena corta para o Todd acordando de um pesadelo. Ele está na casa dos seus avós, o Shirley e o Norman. E o Norman é interpretado pelo George Games, que foi o comandante Eric de Locademia de Polícia. E eles se preparam para a chegada de George. Shirley espera que Todd reaja à chegada do pai de forma mais tranquila do que Norman, que acaba resmungando sobre George ter substituído sua filha única em 6 meses. A Shirley argumenta que o Todd precisa de uma mãe e George precisa seguir em frente, mas Norman insiste que será uma situação muito constrangedora quando a Abby voltar para casa. Shirley afirma que ela não voltará e Norman diz que nunca encontraram um corpo. Shirley acaba advertindo que Todd não pode ouvir isso ou ele se encherá de esperança. Quando o avô vai chamar Todd, o garoto comenta que o pai avisou que traria uma surpresa. Norman diz que George trará uma pessoa especial, o que faz Todd acreditar que é sua mãe, que reapareceu. Ele desce as escadas animado, chamando pela mãe, mas logo se depara com a sua madrasta Denise, que anuncia que em breve ela e seu pai vão se casar. Inconformado, o Todd corre para o quarto. George tenta conversar, mas a Denise se adianta e sobe para falar com o garoto. Ela tenta dialogar, mas ele acaba ignorando.
No jantar, Todd descobre que o pai e a Denise planejam se mudar para o local onde a sua mãe desapareceu, o que deixa ele muito irritado. Ele vai para fora e o avô o segue. Todd pergunta se o avô acredita que a mãe está viva, e ele responde que em nossos corações e mente. Mas Todd diz que não foi isso que perguntou, só que eles são interrompidos bem na hora pela sua avó, chamando o avô para ir embora. Ao voltar à cozinha, Todd vê o pai beijando a madrasta e sai dali. Quando retorna, vê Denise roendo um osso como se ela fosse um animal. À noite, George conversa com o filho e Todd expressa seu medo da Denise. O pai confessa que ela também teme Todd, pedindo que ele dê uma chance a ela. Todd tenta falar sobre monstros, mas desiste, sabendo que o pai não acreditará. Enquanto isso, a Denise está no quarto, alimentando um monstrinho dentro de uma caixa com um dos peixes do Todd. Todd, como de costume, espiona sua vizinha do outro lado da rua e vê Denise caminhando à noite. Um homem é atacado pelo mesmo monstro que atacou a mãe de Todd. No dia seguinte, a notícia do ataque sai no jornal, deixando a Denise visivelmente estranha, a ponto dela derrubar comida sobre o jornal para interromper a leitura. George chama a babá Wendy para ficar com Todd, enquanto eles resolvem as coisas do casamento. Todd diz a Wendy que sua madrasta é um monstro, mas a Wendy interpreta isso de forma figurada e tenta aconselhá-lo. O namorado de Wendy chega na casa e Todd fala sobre os seus monstros, e Wendy brinca que se Denise fosse um Tropoques, já teria comido o pai dele. Só que o Prang, porém, revela que os Tropoques esperam o solstício de verão. É o dia que é mais fácil engravidar. Todd pergunta como ele sabe, e a gente descobre que o Piggum também lê muitas revistas de quadrinho. A Wendy pergunta a data e Piggum responde dia 22 de julho, que é o dia do casamento da Denise e do George. Uma coincidência? Acho que não. Com essa informação, Todd decide investigar Denise para obter provas. Ele a segue e testemunha o momento que ela ataca violentamente um entregador de jornais. Uma cena chocante e combina efeitos digitais e práticos. Todd corre para casa para contar aos pais que a Denise é um monstro, mas ela chega e Todd se cala, planejando revelar as provas do dia seguinte. Denise alerta George que Todd não deveria ler tantos gibis e George concorda. E é muito interessante, meus papinhos, porque aqui é um ataque à criança mesmo, sabe? E eu achei até um pouco violento o ataque dela. No dia seguinte, o Todd tenta fugir de bicicleta, mas o pai o repreende, dizendo que ele deve pedir desculpas a Denise e praticar violino. Inclusive, o George fala que foi um super investimento caro e que ele não toca desde sei lá quando. Só que Todd responde que ele não toca desde que a mamãe morreu, e isso não foi o suficiente para o pai deixá-lo em paz. Todd sobe para o quarto e coloca suas fitas de estudo, o que incomoda Denise com o som, causando-lhe dor de cabeça. Enquanto isso, Todd foge da casa e encontra Andy, pedindo para que ele a leve ao centro para pegar as fotos reveladas. E nesse momento a gente vê a Denise destruindo o som no quarto, com uma parte do seu corpo completamente transformada. Eles chegam à cabine de revelação, e quando Todd mostra as fotos ao Andy, elas aparecem como um Andy de pijama, deixando ela revoltada e descrente no garoto. Fotos de Denise ficaram muito apagadas, e Todd volta para casa e vê George e Denise colocando uma placa de vende-se. Ele vai direto ao quarto onde está a misteriosa caixa de Denise. De dentro dela sai uma gárgula que acaba atacando Todd, destruindo toda a sala. Furioso, o pai o confronta à noite e Todd tenta explicar todas as coisas que Denise fez, incluindo o desaparecimento da mãe, e afirma que se a mãe estivesse lá, ela acreditaria nele. George tira todos os gibis de Todd. No dia seguinte, George vai para o trabalho e deixa Todd com Denise. Todd tenta contar ao avô, mas ele também não acredita. A Denise o força a fazer todas as tarefas domésticas. Quase terminando, ela o manda jogar fora um lixo, que são as coisas da mãe dele. E isso foi a gota d'água. Todd acaba ficando triste, mas isso não dura por muito tempo. Ele monta uma armadilha para capturar a Denise e consegue, mas quando o pai chega, ela se transforma em uma humana novamente. Eles o mandam para a terapeuta, que também não acredita muito em Todd, e pede para ver a Denise. Todd vai a uma loja de quadrinhos com o avô, que é especialista em matar monstros. Lá, eles encontram a última revista que ensina como matar essas criaturas, mas a revista custa $500, dinheiro que eles não têm. Na outra noite, o Todd vê a Denise se aproximando da janela da Wendy.
Ele entra no quarto dela e quando ela abre a porta dá de cara com o monstro de Denise. Agora Wendy acredita em Todd. Os dois se unem para comprar a revista, mas Todd tem que penhorar o seu violino. Ao chegar em casa, o pai descobre a revista e acaba rasgando na frente de Todd. Denise ataca a terapeuta na clínica. Wendy e Todd tentam encontrar a revista e juntar as peças, já que o casamento e o solstício seriam no dia seguinte. Eles conseguem apenas uma parte. E no outro dia, Todd começa a organizar o seu plano para atrasar o casamento após descobrir que a casa já foi vendida. A cena da Denise como um monstro vestido de noiva, gente, é hilária, eu achei muito bem feita. Enquanto Todd organiza a casa para o casamento, o padre é interpretado pelo John Hastings, que foi o Gomes Adams da série de 1964, e é uma figura muito engraçada. A Denise logo de cara cai da escada. Depois os bombeiros chegam e Todd esconde o anel de casamento, mas nada impede que eles se casem. Na cozinha, em cima do bolo, a gente vê um boneco do pai e um boneco de monstro, que eu achei muito engraçado, eu achei um detalhe muito legal que eles fizeram. Quando tudo indica que as coisas não darão certo, o Todd encontra o resto da revista, descobrindo como matar o monstro. Ele pede ajuda para o seu esquadrão do barulho. E à noite, o avô e o Andy estão no carro na frente de casa e o casal se prepara para a noite de núpcias. O reforço chega. Do lado de fora, os garotos montam caixas de som e todo o aparato para começar o ataque. O som começa. O pai de Todd acha tudo muito bonito, pensando ser uma serenata. Mas então, meus papinhos, nesse momento, a Denise começa a se transformar e corre para fora, atacando a todos. Quando parece que ela foi derrotada, ela ataca o Todd e nenhum dos sons funciona, pois o seu morcego de estimação cortou os cabos. Mas o pai dele chega para salvar o dia, tocando o violino e derrotando o monstro em uma cena bem gráfica e violenta. Algo que passava na sessão da tarde, gente. Eu fiquei um pouco chocada quando eu vi. Depois de uma conversa sincera entre pai e filho sobre a mãe de Todd, deixando claro que, apesar dos pesares, eles se amam muito. Pai e filho voltam ao lago onde a mãe desapareceu. Andando pela floresta, eles encontram a lamparina que a mãe perdeu no dia do sumiço, o que sugere, né, meus papinhos, que a polícia investigativa daqui é bem ruim. Os dois encontram a caverna e, para surpresa de todos, a mãe está lá dentro também, terminando a história com um lindo final feliz. É uma produção do Roger Corman, né, conhecido pelas suas produções ali de baixo orçamento, mas grande criatividade. Corman trouxe sua marca registrada para esse filme, combinando o humor e o horror de forma muito única, né? Os efeitos práticos, inclusive, eram de uma era pré-CGI dominante, e o filme utilizou muito da maquiagem e os efeitos práticos para dar vida às criaturas, né? Proporcionando esse charme especial às cenas de transformação. E esse foi um dos primeiros trabalhos do Stanford como diretor, que posteriormente, né, acabou se envolvendo em outras produções do gênero. Ele não fez um sucesso tão grande na época porque ele foi um lançamento direto para home video. Minha Madrasta é um Terror é um daqueles filmes que parece ter sido feito sob medida para preencher as tardes dos anos 90, quando os monstros podiam aparecer no meio da floresta, os gibis serviam como manuais de sobrevivência e a imaginação de uma criança era a arma mais poderosa contra o mal. O longa mistura com leveza essa criatividade, o terror fantástico com o universo infanto-juvenil, apostando em elementos que fizeram muito sucesso nas produções da época, como monstros práticos, revistas em quadrinhos, como guias do desconhecido, famílias em transformações, aquele clima bem aconchegante de verão em casas afastadas da cidade. Mesmo com um orçamento bem modesto, a direção e a equipe de arte se esforçam para entregar um resultado visual muito digno e muito charmoso, ao meu ver. Os efeitos práticos se destacam, especialmente nas cenas de transformações e nos ataques, e é até uma utilização pioneira e divertida de efeitos digitais em momentos pontuais, o que eu achei super legal. O elenco é um dos maiores triunfos, na minha opinião. Robin Ricker como Denise, a madrasta monstro, ela tá excelente, e ela transita com perfeição entre carisma exagerado e uma figura materna meio forçada, e ela tem um sarcasmo bem ameaçador de uma criatura à espreita. É o tipo de vilã que você
você adora odiar, mas no final você também torce ali secretamente para vê-la em ação. Bill Corbin, que interpreta o Todd, é um grande destaque também. Ele entrega com sinceridade as emoções de um garoto de 12 anos que acredita piamente nos monstros dos seus gibis e que precisa enfrentar não só criaturas perigosas, mas também essa descrença do próprio pai. A atuação dele sustenta a fantasia e dá coração ao enredo. Eu acho excelente. Importante também é a presença da Molly Check, que vive a mãe desaparecida de Todd. Eu acho ela tão doce e acolhedora que a ausência dela na trama gera um vazio de sentimento ao longo do filme, especialmente quando a gente vê os conflitos entre o pai, que é vivido pelo Alan Tudyk, e o garoto. Falta alguém ali para equilibrar os extremos, né? E isso é sentido de uma forma bem simples, mas até emocional, ao meu ver. O núcleo dos avós, interpretado pelo George Gaynes e a Alison Hirson, é um grande acerto. O Gaynes, ele é super especial porque ele traz essa ternura que alimenta a esperança do reencontro familiar mesmo. Mesmo assim, mesmo diante do clima sombrio que envolve o sumiço da filha, né? Ele acaba sendo ali uma âncora bem emocional da história. E apesar da simplicidade, o filme funciona muito bem dentro da proposta. Ele tem um ritmo ágil, tem cenas memoráveis, uma transformação da Denise vestida de noivo ou a batalha final ao som do violino. Ele acaba entregando um desfecho muito agridoce e reconfortante, que reforça a importância da imaginação, do vínculo familiar e da coragem infantil, que é uma marca registrada, né, meus papinhos, dos nossos filmes infanto-juvenis e dos anos 90. No fim das contas, para mim, A Madrasta é um Terror é um típico exemplar da Sessão da Tarde raiz. Ele é divertido, ele é levemente assustador, é cheio de boas intenções e tem esse toque de mágica bem noventista. É um filme nota 6, no melhor sentido possível. Ele é simples, ele é cativante e ele é uma pérola nostálgica que ainda vale ser redescoberta, de preferência com refrigerante gelado e uma tarde livre para se perder entre monstros e memórias. Se você é fã de comédia de horror ou está em busca de uma nostalgia divertida, esse filme é perfeito para a sua próxima sessão. Dito isso, meus papinhos, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!